Bom dia, pessoal! Vamos corrigir os exercícios da página 74 do livro de Química. Aqui vocês têm uma tabela com os elementos. Vocês tinham que achar os símbolos, número atômico e classificação. O símbolo é a letra que compõe o elemento. O número atômico é o número que fica em cima de cada símbolo. E classificação em metal e ametal. Vocês têm que olhar na tabela qual lado que ele fica para saber se é ao lado dos metais ou dos ametais, certo? Aqui tá para vocês conferirem um por um. O próximo exercício, da letra A até a letra E, vocês têm que comparar a tabela da página 73 com a tabela da página 74 para conseguir responder. Que grupo de elementos predomina na Terra e no corpo humano? Justifique. Na Terra e no corpo humano, os ametais. Somando a porcentagem de todos os elementos, teremos 76,16% de ametais, para a Terra 97,40% para o corpo. Que metal é encontrado em grande proporção na Terra e quase não existe no corpo humano? Silício. Que ametal constitui mais de 10% do corpo humano e menos de 1% da Terra? Carbono. Que metal aparece em uma proporção acima de 5% na Terra e menos de 0,01% no corpo humano? Alumínio. Qual dos elementos predominantes na Terra apresenta o maior número atômico e, no caso do corpo humano, em ambos é o ferro, com número atômico 26. Segundo a análise da luz vinda das estrelas, qual é o elemento mais abundante do universo? Hidrogênio. Aqui vocês têm uma tabela com agora os símbolos e ele pede o elemento, os prótons, elétrons e nêutrons. Eu fiz aqui um por um para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho o elemento químico que é o Ar, vocês têm que colocar ali o elemento, é o argônio, tá? Aí vocês têm ali o número de prótons, é o número de cima. Lembra que Z igual a P? Então, o número de cima é o número de prótons. O número da massa é o número que fica abaixo, 40. Vamos arredondá-lo para 40. E agora eu quero achar os nêutrons. Aí eu vou só fazer a substituição na fórmula. Vou usar a fórmula A igual a P mais N e fazer a substituição. O N, 22. Depois eu tenho o elemento químico K, que é o potássio. Vocês têm que achar o número atômico, que é o número de cima, 19. Número da massa é o número de baixo, 39,098. Então, vamos arredondar para 39 e fazer a substituição para encontrar o número de nêutrons, tá? Então, número de nêutrons, 20. Do Ra, que é o rádio, o elemento, vocês vão fazer a mesma coisa. Número de cima, o número do próton, número da massa, 226, e vocês têm que substituir na fórmula para encontrar os nêutrons, que é 138. Com o U, a mesma coisa. O U é o urânio, número de atômico 92, número da massa 238, o número de baixo. Substitui, vocês vão encontrar o número de nêutrons, que é 146. Agora, vocês têm número 4. Faça um quadro caracterizando prótons, nêutrons e elétrons quanto à massa, eletricidade e localização de cada um das partículas acima. Lembrando que prótons e nêutrons têm massa praticamente iguais. Prótons e nêutrons têm massa praticamente iguais. Então, ali eu coloco, ó, prótons 1, a eletricidade dele é positiva. E ele fica no núcleo. O nêutron, a massa também é 1, a eletricidade dele é neutra, né? É 0, também fica no núcleo. E se o próton é positivo, o elétron é negativo e fica na eletrosfera. Então, o elétron é 0 para conseguir ficar uma carga positiva e uma carga negativa, certo? Depois, no 5, vocês iam consultar a tabela periódica. Você vai consultar a tabela periódica e representar os átomos dos elementos de hidrogênio, cloro e sódio, conforme vocês têm ali o modelo no livro de vocês, tá? Átomo de carbono, o Z igual a 6, o A igual a 12. Então, o número de cima é o Z, o número de baixo é o 12. Número atômico de próton, 6, que Z é igual a P.
E os nêutrons, 6. Por que eu achei o nêutron? Calculando, tá? Então, você tem que fazer aí também os cálculos. Vou voltar aqui. Esse aqui, usando a tabelinha, a fórmula, para encontrar o número de nêutrons, tá bom? De cada elemento. Aqui eu fiz para vocês, para que vocês consigam visualizar melhor também, um por um. 6 diz assim: em 1987, na cidade de Goiânia, um grupo de pessoas encontrou isótopos dos elementos químicos Césio-137, provenientes de uma antiga cápsula de aparelho de raio-x abandonada em um ferro velho. Desativadas do perigo, abriram o aparelho. O Césio-137 ficou exposto e contaminou muitas pessoas, causando doenças e mortes. De que forma esse acidente está relacionado a temas como educação ambiental, saúde e lixo radioativo? Então, aqui, ó, a irresponsabilidade das pessoas associada ao desconhecimento causou esse lamentável acidente. Então, pessoal, vocês podem dar uma pesquisadinha aí no Google, ver algumas informações, tá, sobre isso, para que vocês tenham uma outra opinião, já que nesse momento nós não conseguimos levantar uma discussão juntos, tá bom? Então, quem sabe vocês dão uma olhadinha aí no Google e encontrem outras respostas que vocês também possam estar complementando aí a resposta do livro de vocês, tá? Mas a maior, né, é a irresponsabilidade e a falta de conhecimento das pessoas que levou esse acidente. A 7 diz assim: releia no texto os conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos. Em seguida, represente os átomos com o número atômico acima e o número de massa abaixo, conforme o modelo. Responda e justifique. Aqui vocês tinham que ver quais são os elementos quais são os átomos de isótopos, tá? Então, ó, letra A, B e C são isótopos, pois apresentam o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons. O próximo era: quais são os isóbaros? Não tem, já que todo átomo representado tem um número de massa diferente. Então, isóbaros não tem, porque o número de massa é diferente. Quais são os isótonos? C e D são isótonos, pois se referem a elementos distintos. C, hidrogênio, e D, hélio. Ambos têm o mesmo número de nêutrons, isótonos, mesmo número de nêutrons. 8. Repita o procedimento realizado nos exercícios anteriores, considerando os seguintes átomos. Aí vocês têm ali os elementos, e a pergunta é: quais são os isótopos? Não temos isótopos, pois todos apresentam números de prótons diferentes. E os isótopos precisam ter número de prótons iguais. Quais são os isóbaros? A e B são isóbaros porque têm um número atômico diferente, mas eles apresentam o mesmo número de massa. Então, isóbaros, mesmo número de massa. Quais são os isótonos? Letra C e D são isótonos, pois se referem a elementos químicos distintos. C é potássio e D é cálcio, ambos com 20 nêutrons. E a última, a 9 era a resposta pessoal, tá? E a última era: quais elementos químicos existem na tabela periódica se apresentam em uma forma líquida na natureza? A que grupo eles pertencem? Então, existem 2 elementos, que é o bromo e o mercúrio, tá? Dá uma olhadinha aí na tabela periódica de vocês, certo? Então, concluímos os exercícios, tá bem? Abraço!